Muito obrigado, senador Hollenberg. Bom dia a todos. Saudar a todos da mesa. Saudar também os companheiros aqui da plateia. E dizer que nós estamos numa região extremamente importante, extremamente frágil, e que toda essa situação não começa agora. Vem lá da criação de Brasília. E o que eu pretendo fazer aqui é um pequeno histórico, certo? Obviamente que com algumas lacunas, e demonstrar como as coisas foram pensadas e como estão distantes os pensamentos, os planejamentos públicos da vida real do cidadão. Deixa eu dar só uma informação aqui, perdão, desculpa, Jorge Arthur, mas é só para avisar que tem várias pessoas, um grupo ainda grande de pessoas que vieram assistir a audiência pública, não cabe aqui mais na sala, nós estamos colocando um telão no plenário número 7 para que essas pessoas possam assistir de lá a nossa audiência pública. Desculpa, Jorge Arthur. Ok, tudo bem. Bom, então, na criação de Brasília em 1960, antes de se criar Brasília, existiam dois aglomerados populacionais, Planaltina e Braslândia, em torno dos quais se desenvolvia, na realidade, e ainda se desenvolve, atividades agropecuárias intensas. Quando se criou Brasília, em 1962, foi criada ali a represa de Santa Maria, no intuito de abastecer o Distrito Federal de água de boa qualidade. E, ao mesmo tempo, foi criado ali o PICAGE, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, que representa um dos mais representativos, um dos mais representativos assentamentos rurais já feitos, completo, com acesso à água, através de canais, com locais para escola, ou seja, um assentamento que, de fato, funcionou e foi emancipado nos anos 70. Emancipado significa suas parcelas, seus ocupantes tiveram acesso ao título de propriedade da terra. Sendo que esse PICAGE contou com a importação, com o convite de famílias japonesas para desenvolverem aqui uma agricultura, exatamente no Cinturão Verde, para abastecer o Distrito Federal de hortaliças, frutas, verduras, ou seja, de hortigranjeiros. Sabiamente também, o governo federal, na época, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, ou melhor, antes ainda, do IBDF, em torno da represa de Santa Maria, criou o Parque Nacional de Brasília, uma unidade de proteção integral para proteção dos mananciais, de abastecimento, seja vida, para os habitantes de Brasília. Isso se deu em 1963, é aquele verdinho ali, ó, ao lado do PICAGE, que é o Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão. Sendo que houve uma falha aí de, vamos dizer assim, de planejamento, e se esperava que até o ano 2000 Brasília tivesse 500 mil habitantes. No entanto, em 1974, 500 mil habitantes, que era a capacidade da represa Santa Maria de abastecer os seus moradores do Distrito Federal. Em 1974, portanto, a cidade já tinha extrapolado essa população e houve necessidade de buscar água em algum lugar. E onde essa água foi buscada? Exatamente no manancial mais próximo. Qual manancial? Represa, manancial do Descoberto, a bacia do Descoberto. Aqui foi instalada a represa do Descoberto, já promovendo aí algumas desocupações, porque no fundo da represa, né, antes de haver o represamento, existiam aí parcelamentos do INCRA, do PICAGE, que compunham todo esse grande assentamento, que é o PICAGE. Bom, começa aí uma contradição no uso da bacia, ou seja, agricultura intensiva e com tecnologias, por vezes, vamos dizer assim, impactantes, e uso de água para abastecimento humano. Em 1983,
Portanto, é criada, para proteção dessa bacia, criada aqui a APA, Área de Proteção Ambiental do Descoberto. Unidade de Conservação de Uso Sustentável, onde o território, a posse da terra, o domínio da terra é privado, não há desapropriações. No entanto, há criação de normas para uso, restrições de acordo com as fragilidades ambientais. E, em 1988, foi criada a Instrução Normativa 001, ou seja, vamos dizer, sem que tenha de fato havido um plano de manejo, mas foi criada uma instrução normativa, e que foi um desastre. Um desastre simplesmente porque essa instrução normativa não considerou a existência de pessoas. Essa instrução normativa trabalhou especificamente em atributos físicos e ambientais. Portanto, não funcionou. E ainda vigora essa instrução normativa, tornando grande parte de nós, moradores dessa bacia, ilegais. No entanto, o poder público também não tem instrumentos aí para exercer a função de gestão dessa bacia. Ou melhor, dessa APA, da Área de Proteção Ambiental do Descoberto. No mesmo momento, também se programou plantios, foram programados aí plantios, na minha forma de ver, equivocadamente, plantios homogêneos pela Proflora de espécies exóticas, pinos e eucaliptos, num total aproximado aí de 12 mil hectares, certo? Nessas áreas, Flona 4, Flona 3, que depois vieram a ser Flona 4, Flona 3, Flona 1 e Flona 2. E mais um pouco, não foram só esses, um pouco mais, porque a Flona toda hoje tem 9 mil e tantos hectares, no entanto, aí houve um plantio em torno de 12 mil hectares. Qual era a ideia? Era fazer manejo de bacia, um manejo sustentável de bacias. Esse termo nem existia ainda tão forte quanto hoje, sustentável. Mas, equivocadamente, a Proflora, com recursos do FISET, que era um fundo de estímulo gerenciado pelo Poder Público Federal, pelo IBDF, certo? Que fomentava os reflorestamentos. Bom, mais à frente, na mesma área, na mesma bacia, foi aqui criado o Parque Ecológico Veredinhas, na cidade, dentro da cidade de Braslândia. Parque esse que recentemente foi violentamente agredido também com a instalação das quadras 33 e 34 a montante de suas nascentes, o que obrigou a construção dentro do parque, que ainda não estão concluídas, de bacias, todos nós de Braslândia conhecemos, as enchentes que fomos vítimas, de bacias dentro do parque. Bom, posteriormente, foram criadas, em 1997, essas datas, só chamo a atenção que não são tão precisas, mas são por aí, por esses momentos. Foram criadas aqui as APMs, duas APMs, a APM do Capão da Onça e a APM do Pulador. A APM é a Área de Proteção de Manancial, que é uma unidade de conservação hoje gerenciadas pela CAESB e que tem o objetivo principal de manter os fluxos d'água. Fluxos que eu digo aí não é só de saída, também de entrada, nas bacias de acumulação. Mais à frente, foram instalados 2 assentamentos, exatamente nas áreas onde foram anteriormente plantados os pinos e eucaliptos, monoculturas. Assentamento 26 de setembro e assentamento Maranata, ainda no governo do senador Cristóvão, do então governador Cristóvão. Bom, vou comentar agora não, vou tocar um pouco mais à frente. Logo em seguida, em 99, ali foi em 96, 97. Em 99, terminando o governo Cristóvão, houve a criação, por parte do Poder Público Federal, da Floresta Nacional de Brasília, através do decreto sem número de 99, e que o doutor Paulo, promotor, já falou algumas coisas, mas dentre elas, dentre esses itens, estava lá escrito: transferência de terras que se encontram livres e desimpedidas de quaisquer ônus, o que não era real.
Não era real por quê? Porque, deixa eu voltar aqui. Porque aqui já tinha um assentamento, aqui já tinha um outro, e algumas áreas aqui, ó, na Flona 4, tituladas pelo PICAGE, pelo Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão. Chácaras produtivas, muito bem instaladas, e mais, aqui, ó, nesses 2 córregos e mais algumas áreas aqui, ocupações tradicionais, extremamente consolidadas, diante de Brasília, diante de Flona, diante de APA, diante de tudo isso, em torno do Capãozinho e do Cortado. Certo? Unidades produtivas cujo território é extremamente conflituoso ainda, a posse da terra, o domínio da terra é ainda extremamente conflituoso. São áreas desapropriadas em comum, são áreas da Terra Cap, são áreas da SPU, Secretaria do Patrimônio da União. Então, há uma confusão, há um imbróglio, uma grande dificuldade realmente de solução disso. Portanto, é fundamental que essa discussão se dê no Congresso Nacional, que é onde as leis são feitas. Agora, é fundamental também a participação do Poder Executivo, porque se essas propostas vierem, essas propostas que nós vamos sugerir aqui, vierem via Executivo, acordadas com o Congresso Nacional, isso se dá de forma rápida. Por que eu falo de forma rápida? Porque, ao longo do tempo, todas essas iniciativas e esses esforços do poder público não têm surtido os efeitos esperados. E o principal impacto que se verifica estão relacionados aos parcelamentos irregulares e aos adensamentos populacionais, o que causam danos sérios na dificuldade de infiltração de água e outras tantas, certo? Ou seja, mais gente, que já foi dito por várias pessoas aqui, mais gente, mais problema. Deixa eu correr. Bom, mais uma coisa. Em 2004 foi criada a Reserva Biológica do Lago do Leste Coberto, ou seja, em torno do lago, foi criada também uma unidade de conservação de uso absolutamente restrito, sem gente, sem coisa alguma. Proteção integral, exatamente. E, em 2005, o Parque Estadual do Descoberto, certo? Do lado de Goiás, porque aqui ao lado também, eu não falei, certo? Aqui, ó, tem o município de Águas Lindas, que cresceu muito mais do que 3 Braslândias juntos. Então, em 15 anos, ali nós temos hoje 250 mil pessoas morando. Qual é a nossa proposta? Direta a ela. Qual é a proposta? E a proposta extremamente consensuada entre várias organizações e bastante madura, como sendo a mais objetiva e a mais possível de ser desenvolvida. Por quê? Porque realmente hoje acreditamos, e eu sou um profissional dessa área, acreditamos que é fundamental que exista a participação da sociedade para o controle, para a manutenção da qualidade do meio ambiente, sem o que o poder público tem demonstrado impossibilidades de conter, apesar das normas, apesar de sua estrutura, mas não é possível conter. Então, nós não estamos falando aqui, vamos falar agora da área 1 da Flona, o ponto central dessa história. Flona é essa que se sobrepõe à APA, do Descoberto, em 3 áreas. Não na 2, mas nas demais. 3, 4 e 1, 3 e 4. A Flona 1 se encontra bastante intacta, e é onde o ICMBio tem sua sede. E foi delimitada, certo? Prevendo, abarcando alguns mananciais, mas deixando de fora esse aqui, não sabemos por quê. Córrego Currais e Pedras. Portanto, é aí que tem os Murundus, né? Aqui, área de Murundus e muito baixa ocupação. E mais algumas chácaras, poucas, e muito baixa ocupação, como eu disse, e área de domínio da Terra Cap, me parece. O doutor Moisés pode confirmar. Então, a Flona 1 não vemos problema, muito pelo contrário, vemos a possibilidade de expandi-la. Aqui somam quase 1.000 hectares. A Flona 2, nós nem nos atrevemos a fazer proposta, certo? Pelo grau de ocupação que ela se encontra, pelo alto interesse imobiliário,
está à beira da estrutural, ao lado do lixão da estrutural, do lado do Parque Nacional de Brasília. Onde é que está o córrego que divide a Flona 2 com o lixão? Aqui. É o Córrego do Valo e Vicente Pires. Certo? Então, aqui já é a estrutural e aqui é o lixão. Aquele amarelo é a via que vai para Braslândia. Aquela amarela é a via que vai para Braslândia e aqui já é o pedacinho da Flona 1, certo? Da área 1 da Flona. Aqui é a área 2 da Flona. Também tirou esse dente aqui, que acho que é terra da SPU. A Flona 3, certo? Ao lado de Braslândia. Uma área anteriormente também ocupada por pinos e eucaliptos, e houve a exploração da Sofrango e outras mais. Aqui na área 3 também se encontra a estação de tratamento de esgoto, a estação primária de tratamento de esgoto de Braslândia, gerenciada pela CAESB. E aqui nós temos uma proposta de redefinição dessa poligonal. Não é que na área 1 não tenhamos, não. Tenhamos sim, mas na área 1 deixa eu voltar só um instantinho aqui, para ampliar. Certo? E para a área 2, não temos propostas a fazer, mas entendemos que é difícil manter isso aqui como uma flona. Por quê? Porque a Floresta Nacional tem um intuito básico de promover desenvolvimento sustentável, promover atividades de produção sustentável. E o território é público. Não há possibilidade de se manter lá dentro, o senhor presidente do ICMBio, a não ser que sejam populações tradicionais. E não é o nosso caso aqui. E, portanto, na Flona 3 nós temos aqui o Maranata, aqui ainda um remanescente dos pinos, e o Maranata está aqui de volta. Aqui tem ocupações antigas no córrego no Capãozinho. Aqui o Cortado, ocupações antigas, inclusive da CAESB. E aqui o Pires, Zé Pires, né? Também com ocupações antigas. Qual é a nossa proposta aqui? Redefinir essas poligonais. De que forma? Tirando essas áreas em verde, mais claro, da Flona, e mantendo o restante. Tendo claro que, ao retirar essas áreas... Essa área, ela vai até a barragem, não? Não, até a barragem... Não, essa vai até perto da barragem, mas a rigor aqui continua a Flona. A principal área aqui, ó, a barragem está aqui para baixo. Aqui continua a Flona, todo esse verde escuro Flona. Essa é a proposta de todas as organizações ambientais e sociais envolvidas nesse processo, que são algumas dezenas, e que são bastante mobilizadas e hoje já bastante conscientes das questões ambientais e das suas obrigações de fiscalização e de promoção do seu próprio meio de produção. Bota luz em cada pedaço que você está propondo sair da Flona e diz o que tem de atividade. Tá. Aqui tem, basicamente, o Maranata. Foi um assentamento que vive hoje em condições realmente precárias. Algumas fotos vão aparecer daqui a pouco. Aqui existem ocupações de propriedades rurais produtivas, propriedades grandes não, a maior aí não tem mais do que 100 hectares. E pequenas propriedades, e moram muitas pessoas aqui, sendo que algumas já têm 80, 90 anos de existência. Ocupações extremamente consolidadas. Da mesma forma, aqui, ao longo desses córregos, é onde as populações buscam se instalar, próximo às águas. E principalmente aquelas que têm atividades produtivas agrícolas produtivas. Aqui também existe uma ocupação de umas 3 propriedades ou 4, e também aqui. São áreas menores. Todas essas áreas, a área total dessa Flona é em torno da Flona 3 é em torno de 3.120 hectares. As áreas propostas, isso aqui também não está perfeito. A que você está sugerindo manter como Flona são todas áreas públicas? Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que não são todas apenas públicas, não. O conjunto é de domínio público, né? Não. Eu acho que tem engano. Não tem título privado em termos, tem áreas desapropriadas em comum. Falta a redefinição. Falta a redefinição fundiária. Definição fundiária, exatamente. Certo. E aqui também, esses proprietários aqui, alguns têm
títulos antigos, de herdeiros antigos, antes da existência da desapropriação do polígono, do quadrilátero do Distrito Federal. Ou seja, são as terras denominadas desapropriadas em comum. Existe um mapinha colorido, que a Terra Cap tem, o ICMBio tem também, e que tem aí várias dessas situações. Mas eu entendo que uma ação para resolver o problema passa também, e até principalmente pela regularização, porque havendo regularização, há contenção das ocupações irregulares, dos parcelamentos, fica possível o poder público controlar com a participação da sociedade. Sem isso, também não vejo possibilidade do poder público controlar. Pela prática, que até hoje isso não tem havido. A situação, como todos aqui falaram, vem se complicando ao longo do tempo. Área 4. A área 4 também foi toda, praticamente toda, plantada, e ainda existem alguns remanescentes, certo? Que sofrem incêndios periodicamente, anualmente, é um problema. Mas existem também aqui alguns enclaves de propriedades tituladas pelo INCRA, do Picage, certo? Que são, e a nossa proposta aqui é de fazer essa desafetação, certo? Dessas áreas mais verdes. Aqui tem propriedades do INCRA, aqui também e aqui também, todas com título de propriedade, certo? Com domínio de propriedade. Ou seja, a Flona 4, que é importantíssima no nosso ver, porque aqui é a principal bacia de acumulação de água para córregos Capão da Onça, Bucanhão e Barrocão, que são os 3 formadores do descoberto, os primeiros formadores do descoberto. Então, acreditamos que aqui é fundamental que haja a manutenção da Flona. E a manutenção da Flona, como unidade de conservação, o Dr. Milton, presidente do IBRAM, nós vemos que é fundamental. Por quê? Porque nós estamos vendo também, e aí já participando dos conselhos gestores da Flona e da APA, especialmente da APA, que a atividade agrícola é a atividade econômica com capacidade de conter os parcelamentos irregulares. Portanto, ela não pode ser penalizada, muito pelo contrário, precisa ser estimulada. E para estimulá-la, é fundamental que exista uma Flona funcionando, uma Flona com produção sustentável, fomentando o desenvolvimento sustentável das atividades. Ok? Portanto, é fundamental que exista a Flona, no nosso ver, a Flona atuando para fortalecimento da atividade agrícola e, sob a Flona, abaixo da Flona, existe a APA. Portanto, as áreas que forem desafetadas, espero que venham a ser, para que tudo isso possa acontecer de fato, estarão sendo APA, portanto, passíveis também de regulamentação, passíveis de ter seus usos regulados. Aqui só algumas informações, por exemplo, na APA do Descoberto, hoje é o principal polo de atividades agroecológicas do DF. Maior número de propriedades, maior polo de desenvolvimento de atividades agroecológicas se encontra lá, ou seja, de produção sustentável, produção limpa, sem veneno, sem adubos químicos e produzindo alimentos saudáveis. Aqui é um sistema agroflorestal, dentro da Flona 4, em propriedade privada. Aqui também são pesquisas de Embrapa, por exemplo, 2 pesquisadores da Embrapa, também atuando naquelas áreas lá da Flona 4, certo? Em propriedades privadas, atingidas pela Flona. Atividades também de ecoturismo, também naquela região, da Flona 4. Atividades ecopedagógicas, também na Flona 4, em propriedades privadas. Aqui a Flona 3, propriedade também produtiva na Flona 3, no córrego Capãozinho. Observe aí a diversidade também de espécie, como a população, os produtores já têm um grau avançado de conhecimento e de atuação nas suas atividades. Aqui a Lagoa de Estabilização de Esgoto, da CAESB, dentro da Flona 3, também. Por sinal, já está abarcada, essa área também já está abarcada pela nossa proposta para desafetação da Flona. Aí são em torno de 60 a 80 hectares, o Dr. Ludovici pode falar melhor sobre isso.
Aqui uma imagem do assentamento Maranata e a precariedade em que esses moradores têm vivido nos últimos 18 anos, 17 anos. E aí o exemplo de gambiarras, que alguns acidentes já têm ocorrido, sim, certo, ao longo de tantos anos. Aqui são as organizações que, algumas das organizações, nem todas estão aqui, que participam dessa discussão e têm participado e apoiado essa proposta. E aqui, rapidamente, o que sintetiza o que nós queremos dizer. Eu vou, por favor, pedir licença para ler rapidamente. Entendimentos das organizações sociais da região do Descoberto. Reconhecemos a peculiaridade dos atributos socioambientais da região do Descoberto, principal responsável pelo fornecimento de água e de hortigranjeiros para a população do Distrito Federal. 65% da água sai de lá e 45% dos hortigranjeiros também. 2. Ao longo do tempo, aprendemos que a atividade agrícola é parceira e interdependente do meio ambiente, constituindo-se em atividade estratégica para a contenção de parcelamentos irregulares e adensamentos populacionais, principal ameaça ambiental na região do Descoberto, devendo, portanto, ser apoiada pela população do Distrito Federal e estimulada pelo poder público. População do Distrito Federal que eu me refiro é essa população que consome a água que vem de lá. É essa população também que consome os produtos hortigranjeiros que vêm de lá. É possível, sim, essa população contribuir nas suas contas de água com algo que venha fortalecer tudo que interessa a todos. E aí é que vem o interesse da maioria. Não só interesse, mas também a participação para que esses interesses vigorem. 3. Aprendemos também que a APA do Descoberto e a Floresta Nacional de Brasília são unidades de conservação necessárias à gestão ambiental da Bacia do Descoberto e que, se competentemente gerenciadas, se valerão da organização social local para o aprimoramento ambiental na APA e para o fomento econômico sustentável regional na Floresta Nacional de Brasília. Ok? Muito obrigado, senador, a oportunidade.